Paz do Senhor, irmãos e irmãs, mais uma vez, queria que você pegasse a sua Bíblia nesse instante e abrisse no livro de Esdras. Esdras, no capítulo 7, no versículo 10. Veja o que está escrito nesse texto. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Não sei se na tradução que você tem em mãos tem algo diferente aí. Em algumas traduções diz assim, ele havia resolvido no coração. Outra diz, ele havia decidido no seu coração. Essa é a ideia mesmo. Ele havia resolvido, tomado uma resolução a respeito dessas coisas. Vamos orar. Pedir para que Deus nos conduza na ministração dessa palavra. Deus, eu quero pedir a tua bênção nesse momento em que a gente vai aqui abrir a Bíblia Sagrada, meditar nos ensinos dela para as nossas vidas. Que o Senhor possa, nesse momento, nos abençoar, nos dar entendimento, nos transformar, nos curar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação de todo aquele que crê. Nós cremos, Senhor, e queremos aqui, diante da Tua palavra, nos render, nos submeter, e pedir que o Senhor nos conduza, nos abençoe. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queria refletir com vocês nesse texto, nessa palavra. E eu pensei que um título bom para essa reflexão seria o seguinte: 3 grandes alvos para a vida. E o próprio texto aqui, ele é bastante sugestivo, já dá o caminho todo aqui que a gente trilha. Quem foi Esdras? Quem é esse personagem? Esdras, ele é um dos judeus que retornaram para Jerusalém depois do exílio babilônico. Esse Esdras provavelmente cresceu, nasceu lá no exílio babilônico. E ele teve o privilégio, depois que se completaram os 70 anos da profecia, de retornar. Esse Esdras, segundo a Bíblia, e você vai ver aqui no próprio capítulo 7, nos versículos 6, 7, algumas informações sobre ele, você descobre, por exemplo, que ele era um descendente distante de Arão, o sacerdote. Então ele era de uma família, a família dos levitas, ele era um sacerdote, ele era alguém da linhagem sacerdotal. O versículo 6 diz que ele era um escriba. O escriba era alguém que naquela época tinha habilidade com a língua hebraica e hoje nós temos a gráfica que imprime o livro, né? Hoje nós temos a impressora que imprime o texto para a gente, né? Mas naquela época tinha os escribas, que eram homens habilidosos na pena, né, que eram habilidosos na escrita, que faziam cópias da Bíblia. Né? E as pessoas que tinham essa habilidade eram muito, muito benquistas naquela época, porque automaticamente era alguém que conhecia muito da Bíblia.
conhecia muito da palavra de Deus. Esse é Esdras. Então, qual que é o contexto aqui? Os 70 anos do exílio babilônico tinha passado, e quantas situações eles tinham vivido? Morte, fome, desprezo. Muitos daqueles tinham vivido traumas terríveis, que foi o fato de serem tomados lá do seu país, da sua terra, enviados para um outro lugar, que eles tiveram que se adaptar, aprender a viver uma nova vida. Mas agora, tudo isso era passado. Deus, pelo seu amor, né, por sua intervenção naquela história, havia libertado os judeus lá daquela terra, e eles puderam, dessa forma, voltar para Jerusalém. Então, o cativeiro aqui, nesse contexto, acabou. Eles estavam livres, estavam voltando para casa, estavam de volta em casa, na verdade. Mas tem uma coisa importante aqui, que cabe à reflexão, né? Como que eles deveriam viver nesse novo tempo, nessa nova época? Quais seriam os valores que eles deveriam abraçar e que deveriam dirigir a vida deles lá nessa retomada em Jerusalém? Em outras palavras, eu poderia dizer assim, que esse tempo vivido por Esdras era um tempo de retomada, era um tempo de recomeço. E eles precisavam, nesse contexto, reconstruir a cidade. O culto em precisava ser retomado. Havia essa ideia, esse conceito de retomada, de recomeço. E Esdras tem um papel fundamental nesse processo todo. Ele se levanta, ou Deus o levanta como um grande líder. E é curioso como a Bíblia descreve esse líder, e ao descrever esse líder, fala nesse versículo 10, de algumas metas, de alguns alvos, alguns objetivos que ele traçou para a sua vida, que definiu também o seu destino. Aqui ele trabalha três metas para a sua vida. E eu entendo que essas 3 metas devem ser também as 3 metas de todo cristão, de todo discípula de Jesus. E eu queria refletir com você nessa palavra. Qual que foi a primeira meta que ele colocou aqui, o primeiro alvo para a vida dele? Primeiro foi conhecer a palavra. Conhecer a palavra. O texto traz exatamente essa ideia para nós, versículo 10. Que ele havia decidido dedicar-se a estudar. Então, ele era, de fato, um estudioso da palavra de Deus. Ele procurava examinar a Bíblia de forma bastante minuciosa, bastante dedicada, com muito capricho, com muito esmero. O texto nos mostra aqui que ele não era alguém que gostava da superficialidade, ele amava as profundezas da palavra de Deus, ele buscava conhecer os mistérios mais profundos que vinham ali do trono da graça de Deus para o seu povo. Eu entendo que é isso que o texto está dizendo, quando é claro em dizer que ele havia disposto no seu coração em conhecer a palavra de Deus. Como eu falei aqui no início, essa palavra disposto no coração, é que poderia ser traduzido assim como que ele tinha decidido, resolvido. Ele tinha uma convicção muito forte. Ele diz, olha, a meta da minha vida, o que eu vou buscar fazer, é conhecer a palavra de Deus. E qual a importância da gente conhecer a palavra de Deus? Me faz lembrar o Salmo 119, o versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz e lâmpada. Essa palavra ela é autoexplicativa. A Bíblia é como uma luz na nossa vida. E isso é uma palavra tão atual, tão verdadeira, porque nós vivemos dias muito, muito obscuros, gente. Dias complicados.
em que a gente vê as situações obscuras e de trevas em nossa volta. E nesse sentido, a Bíblia, ela se torna como uma lâmpada que se acende. Ela é como um farol na tormenta. Eu, quando falo do farol na tormenta, sempre lembro do Ministério de Famílias aqui da igreja, que usa um material cujo a imagem, né, é exatamente um farol, aquele farol que é colocado no meio do mar. E quando tem a tempestade, quando as ondas estão terríveis e o local fica em densas trevas, a única forma de se guiar é olhando para o farol, né, que é aquela torre que fica lá no meio do mar, onde as ondas estão batendo, mas lá na torre, na ponta da torre, há uma luz, há uma lanterna, há algo que ilumina, e todos que estão perdidos no meio da tempestade podem olhar e enxergar aquele farol. Assim é a palavra de Deus, assim é a Bíblia. Quando nós olhamos para ela, que ela é luz para o nosso caminho, ou seja, ela nos dá a direção certa, ela é lâmpada que nos guia, ela é essa bússola que nos indica o caminho. Por isso que a gente precisa estudar a palavra, por isso que a gente precisa também decidir no nosso coração estudar a Bíblia. Tem um texto lá de Oséias no capítulo 4, versículo 6, onde o profeta diz: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Na verdade, não é o profeta que diz, é o próprio Deus que diz, por meio do profeta: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Quando não há conhecimento da palavra, o povo perece. E muitas pessoas são facilmente enganadas, iludidas. Quando eu penso nesse texto, a primeira vez que eu preguei sobre Oséias 4:6, eu lembrei de uma experiência vivida lá no Mato Grosso, de onde eu vim. É que lá na região a gente viveu de perto as notícias e os dilemas do maior acidente radioativo do Brasil. Já ouviu falar? Aconteceu em Goiânia. Como eu morava no interior do Mato Grosso, não era tão distante da capital de Goiás. Na verdade, da cidade onde eu nasci, era mais perto ir para Goiânia do que ir para Cuiabá, que seria a capital do meu estado lá. Mas aconteceu em Goiânia um acidente quando um aparelho que tinha substâncias radioativas foi abandonado num ferro velho e alguém destruiu aquele aparelho e descobriu lá dentro um líquido, um metal líquido, pastoso e brilhoso, que tinha a cor de prata, né? E as pessoas vendo aquele líquido, pegavam aquele líquido e tocavam no seu rosto, e aonde tocavam, o rosto brilhava. Então, as pessoas pegando aquilo e começaram a um tocar no outro: olha que bonito isso, sem saber, estavam se matando, estavam se destruindo, porque aquilo era um líquido radioativo. Isso deu um mau problema na época, e a gente viveu isso muito de perto. Aí teve até recentemente uma reportagem no Fantástico, que se completou, acho que foi em 80, né, 30 anos, mais, né? 30 anos do ocorrido. Teve recentemente no Fantástico. E um dos cientistas entrevistados dizem assim, que o grande problema das pessoas naquela época foi a ignorância sobre do que eles estavam lidando. Então, a falta de conhecimento fez com que muitos perecessem. Porque, de fato, pessoas morreram e outros, até hoje tem gente que sofre com os resultados daquele acidente radioativo. Não tem a ver com essa palavra de Oséias 4:6, que diz: o meu povo está sendo destruído, o meu povo perece quando falta o conhecimento. Nós vivemos uma época diferenciada, e que não há como negar. A gente tem estudado o livro do profeta Daniel, aqui nas quartas-feiras, e a gente tem ficado assim pasmo com o que a gente tem descoberto. Pastor Efraim, diaconisa Sara, tem me ajudado na exposição desse livro. E é muito poderoso o fato de que a gente percebe os sinais, e ao perceber os sinais, nós descobrimos que nós estamos vivendo
um tempo de grande apostasia e engano. Pelos sinais, nós estamos vendo que estamos muito próximo da manifestação do anticristo. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão sendo iludidas. Jesus profetizou sobre isso no Sermão da Montanha, né? Na verdade, no sermão profético lá, que ele fala sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, no sermão profético, lá em Mateus 24, ele diz o seguinte, ó: se, pois, alguém vos disser, eis que Cristo está aqui, ou ele ou ali, não acrediteis, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Olha que forte essa palavra do Senhor Jesus, que vai chegar um tempo em que vai ter tanto engano, tanto engodo, que o anticristo uma série de falsos profetas, de falsas ideias serão levantadas, que se a gente não tiver cuidado, até a gente que é escolhido pode ser enganado, segundo essa palavra. Qual que é o antídoto? Qual que é a maneira para a gente se salvar, se safar nessa situação toda? Bom, o antídoto é o conhecimento da palavra de Deus. Eu vejo isso lá em Deuteronômio 6, diz que o povo de Israel, quando entrasse em Canaã, a única forma deles não se contaminar é se eles se resguardassem na palavra, se eles guardassem a palavra de Deus no seu coração. E um antídoto para nós sobrevivermos a esse tempo, e se nós tivermos que passar pela grande tribulação, a única maneira de sobrevivermos é a presença do Espírito Santo sobre nós e o conhecimento claro da palavra, porque quem tem a palavra no coração não é enganado. Então, por isso, nós precisamos estudar a Bíblia. Não pode ser como aquela história da mãe e um menino que estavam fazendo a faxina na casa, e ao fazer a faxina na casa, a criança encontrou um livro de capa preta, e o filhinho pergunta para a mamãe: mamãe, que livro é esse? E a mãe disse: é uma Bíblia, isso é o livro de Deus. E ele pergunta: mãe, livro de quem? Livro de Deus. Aí o menino diz: então, mamãe, a gente devia devolver para ele, já que a gente não usa. Não, nós precisamos ser diferentes dessa história. Nós precisamos, de fato, ler a palavra. Então, não só ler, examinar, estudar, conhecer, e conhecer o mais profundo que a gente puder conhecer, participando de grupos de discipulado, como nós temos aqui na igreja. Mas aqueles que já estão um tempo na igreja, por que não se matricular num curso de teologia, ou buscar conhecer cada vez mais a palavra de Deus? E assim, em suma, o que eu quero dizer é que você precisa fazer como Esdras. Decida no seu coração conhecer a palavra, porque conhecer a palavra é conhecer o próprio Deus. O outro alvo que ele estabelece para a sua vida é praticar a palavra. Ele não era apenas um estudioso, de fato ele era um grande estudioso, mas ele não era só um estudioso. Além de estudar, ele praticava aquilo que ele aprendia. Ele vivia aquilo que ele pregava. Sua vida era coerente com o que ele aprendia. E a sua vida era um exemplo para os seus ouvintes. E o texto diz isso. Que ele decidiu em seu coração viver a palavra, viver a Bíblia, viver o que a Bíblia dizia para ele. O que nós estamos vivendo nesse tempo, nessa época? Nós estamos vivendo também uma época marcada por uma profunda crise moral em nossa nação. Os políticos, os líderes do nosso querido Brasil, com poucas exceções, são muito sérios nos seus discursos, mas bastante vacilantes na sua prática. Hora ou outra, quando a gente conversa com pessoas que trabalham em setores públicos, empresas ligadas e que prestam serviço ao governo, hora ou outra você ouve dizer de propinas, de negociatas, de esquemas. Às vezes no mundo empresarial a gente vê isso também, mas
Hoje, no nosso país, principalmente na política, a gente vê isso como que já é uma maneira de ser, infelizmente. Nós vivemos uma crise moral, e é triste quando nós percebemos que, de alguma forma, essa crise ética atinge os crentes, atinge a igreja do Senhor, e isso é algo que deve nos colocar em alerta. É muito triste quando nós vemos cristãos que não vivem aquilo que pregam, entende? Ou que proclamam-se cristãos, mas não vivem de acordo com essa ideia. Isso atrapalha o trabalho da igreja, isso depõe contra o Evangelho. Numa das igrejas que eu pastoreei, uma vez eu estava evangelizando uma pessoa, e a pessoa me disse assim: só me diga uma coisa, fulano de tal ainda é membro da sua igreja? E eu disse: sim. Eu pensei que ele conhecia. Eu disse: claro, ele é um dos líderes lá. E ele disse: uma igreja que tem um membro daquele, eu nunca vou pôr meu pé. Aí eu fiquei sem entender, pessoas que vivem uma vida que atrapalha a divulgação do Evangelho de Cristo. Essa questão de não ser coerente com aquilo que você estuda, com aquilo que você aprende, essa questão dessa incoerência era um dos principais embates de Jesus com os fariseus. Porque quem eram os fariseus? Eles eram religiosos. Eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham um compromisso com uma religião, com um sistema. Mas eles não tinham um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Eles eram religiosos. Eles eram pessoas com um alto conhecimento da palavra, porque ninguém conhecia. Eles eram chamados de mestres da lei. Jesus disse que eles sentavam na cadeira de Moisés, ou seja, na cadeira de professor. Eles tinham um grau de importância naquela sociedade muito grande. Eles eram muito importantes, mas eles não viviam o que pregavam. E Jesus conhecia a conduta, o segredo deles, porque Jesus é Deus, Ele é Senhor. Ele conhecia o coração deles, a intenção do coração deles. Jesus muitas vezes desmascarou eles, dizendo o seguinte: que eles gostavam de apontar o erro, o pecado dos outros, mas eles cometiam pecados ainda piores, distorciam a palavra para defender o que eles faziam. Ou seja, eles viviam uma vida de aparências, e não uma prática sincera da palavra. Jesus os chamou de hipócritas. Hipócritas é o ator, é aquele que usa uma máscara para fingir o que não é. E aí, isso é terrível. A gente lida, por exemplo, com irmãos, pessoas que desviaram da fé. Esses dias a gente estava conversando com um pastor, um colega pastor, e ele estava dizendo o seguinte, que um desses irmãos que está há mais de 15 anos afastado da igreja, foi um dia lá na igreja onde ele pastoreia, como se fosse voltar para a igreja. E aí ele foi lá, participou do culto, e o pastor ali feliz: e aí, vai voltar? A porta está aberta. E aí ele disse: não, essa igreja não serve para mim. Você não viu lá o cabelo da irmã? Que apontou. Você não viu lá? Olha lá, a roupa daquele jovem. E começou a apontar. Então, infelizmente, se for para voltar para essa igreja, essa igreja não serve para mim. O pastor deixou ele embora, e aí ficou pensando, né? Aquela pessoa era um adúltero, beberrão, vivia uma vida promíscua, e o problema era o cabelo da irmã, era a roupa do jovem. O pastor ficou pensando, né? Quantas pessoas vivem isso, né? De apontar, de ver o erro do outro, mas não consegue se corrigir, não consegue se acertar diante de Deus. Muitas vezes os fariseus viviam essa vida de aparência diferente de Jesus.
Jesus, quando ele termina o sermão da montanha, lá do capítulo 7, né? Capítulo 5, 6 e 7, quando faz a conclusão ali do capítulo 7, ele termina a palavra dizendo que quem ouve a sua palavra e que pratica a sua palavra é semelhante a um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha, que está firme, não se abala. E quando ele termina o seu ensino, diz o texto no último versículo, que as pessoas ficavam admiradas do que ele falava, porque ele falava como alguém que tem autoridade para falar o que diz, né, para dizer o que diz. E ali a ideia de autoridade é que eles viam em Jesus, via que Jesus vivia o que pregava. Então, quando ele pregava, a sua palavra tinha poder transformador, a sua palavra fazia sentido para as pessoas. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Claro, a gente precisa aprender, se possível, nos aprofundar bastante, fazer um curso de teologia, mas isso não basta. A gente precisa colocar isso em prática, fazer isso como parte da nossa vida. Lembra do conselho do apóstolo Tiago, lá em Tiago 1, 22 a 24, onde ele diz: não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. O que essa palavra quer dizer? Claro, nos convidando a sermos praticantes. Mas ele está dizendo que aquele que pratica, que ouve a palavra e não pratica, é semelhante a um homem que olha no espelho, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você olhar para o espelho, aí está estressado, preocupado com algumas coisas, você percebe que seu cabelo está despenteado, e aí mais há tanta preocupação, você esqueceu, você diz: eu vou pentear, sai da frente do espelho e esquece de pentear o cabelo. Já te aconteceu isso? Já te aconteceu assim de estar com alguma coisa torta, você vê que está errado, diz: preciso consertar, mas você esquece um pouquinho e você só vai lembrar depois, né? Quando alguém fala para você: ué, você não penteou o cabelo, o que aconteceu? Né? É essa ideia que você olha para a palavra, ou você ouve uma pregação, e aquela pregação mostra o seu erro, mostra o que precisa ser corrigido em você, e a ideia é que você se corrija imediatamente, peça perdão, peça graça, e já corrija a sua vida, porque se você deixar para amanhã, aquela palavra, aquela mensagem vai esfriar no seu coração, e a tendência é você esquecer que precisa ser mudado. Então, o segundo alvo aqui de Esdras precisa ser um alvo. Faça como ele. Tome uma decisão de ser alguém que pratica a palavra, que vive a mensagem, a palavra do Senhor. E por fim, ele também decidiu ensinar a palavra a outros. Eu queria que você observasse nesse texto uma coerência, uma linha de coerência aqui em Esdras. Primeiro, ele estuda a palavra. Primeiro, ele vai tentar entender antes de ensinar. E aí, a questão é o seguinte: você tem autoridade para ensinar aquilo que você ainda não aprendeu, ainda não estudou? Sabe, você é convidado para dar aula num curso, sei lá, de medicina. Vai falar sobre medicina lá. Ou uma palestra sobre história, ou algo que você não conhece, alguém te fala: olha, eu queria que você falasse sobre isso, desse uma palestra, desse um ensino sobre isso. Você estaria habilitado para fazer isso? Tem muita gente que quer ensinar a palavra sem estudar. Tem gente que gosta de estar à frente, ou de estar comentando, ou opinando sobre a Bíblia, sem ter estudado a Bíblia. Isso é um perigo. Isso é algo que precisa ter muito cuidado. Então, o que Esdras fez? Ele vai estudar, ele vai buscar conhecer a palavra. Depois disso, ele aplica essa palavra à sua própria vida, ou seja, ele vai viver essa palavra. Então, agora, ele
se vê apto, nessa sequência, para ensinar os outros. Tem um texto lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, onde Moisés vai dizer aos pais e mães de Israel que eles deveriam ensinar a palavra aos seus filhos, que deveria inculcar, ensinar andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar em todo o tempo, porque isso seria a salvação dos seus filhos. Mas me chama a atenção o versículo 6, que diz assim: antes que a palavra esteja em vosso coração. Antes de ensinar, a palavra precisa estar introjetada, precisa estar incluída, precisa fazer parte da nossa vida, porque assim a gente vai ter condição de ensinar a palavra de forma correta. E eu vejo a importância desses passos que Esdras está trazendo aqui. Eu pergunto para você, será que nós estamos seguindo esses passos? Será que a gente está procurando conhecer, buscando aplicar essa palavra na nossa vida? Quando a gente aplica a palavra na nossa vida, o próprio exemplo já ensina, né? Diz que o nosso discurso fala, mas o nosso exemplo arrasta. Quando a gente vive e as pessoas veem o exemplo em nós, essas pessoas são arrastadas para viver aquela palavra. Então, eu vejo aqui esta coerência, essa direção na vida de Esdras. Mas outra coisa que a gente aprende aqui sobre o ensinar a palavra é que ele não retém a verdade para si. Aquilo que ele conhece, daquilo que ele aprendeu, ele entende que ele precisa ensinar a outros. O que você já sabe sobre Deus? Que experiências você já teve reais de que Deus transforma, de que Ele é poderoso, Ele é Senhor? Claro, você não deve ensinar aquilo que você não aprendeu ainda, mas aquilo que você já sabe, aquilo que Deus já te deu, você tem obrigação, dever cristão, de transmitir essa palavra ao outro. Nós não podemos fazer como o mar morto, né? O mar morto é aquele mar que só recebe e que não dá nada do que ele recebe, por isso ele é mar morto. Nós precisamos ser como o mar da Galileia, que recebe do Rio Jordão, mas que depois transfere, continua dando, continua distribuindo aquilo que recebe. Por isso o mar da Galileia é um mar cheio de vida. Nós possamos ter vida transmitindo aquilo que Deus nos dá. E aí eu vejo aqui que maravilhoso essa palavra em Esdras. O coração dele está transbordando da palavra do Senhor. Jesus falou sobre isso, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ele dispôs no seu coração a falar daquilo que o coração dele estava cheio. Ele se dispôs a falar da palavra de Deus. Queria que você pensasse nesse dever que nós temos de falar de Cristo, de falar da palavra, de ensinar sobre Jesus. E quando eu penso nessa obrigação, nesse dever, eu lembro daquela história que está registrada lá em 2 Reis, capítulo 7, a história dos 4 leprosos de Samaria. Já viu essa história? A história dos 4 leprosos de Samaria diz que a cidade de Samaria foi sitiada, foi cercada por um exército inimigo, de maneira que eles não podiam entrar nem sair da cidade, e logo acabaram os recursos e eles começaram a passar fome. Imagina, um cerco que demorou meses, né? Não lembro se demorou anos, o cerco em Samaria naquela ocasião, de forma que acabaram todos os recursos, e eles estavam prestes a morrer. Aí tinham 4 leprosos que disseram: olha, não adianta a gente tentar entrar na cidade, porque lá a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá no arraial do inimigo, vamos morrer. Então, tanto faz se a gente ficar aqui ou lá. Já que a gente vai morrer mesmo, vamos lá no arraial dos inimigos. Ver o que se tem alguma coisa para nós lá. E aí diz a palavra que, conforme a profecia que o profeta havia feito, Deus já tinha vencido aquele exército inimigo e dado livramento ao seu povo, e o povo nem estava sabendo. Nem estava sabendo. Quando os 4 leprosos chegaram lá com medo, viram tudo em silêncio, entraram todos desconfiados, entrou numa primeira tenda, estava cheio de comida. O que tinha acontecido? Deus tinha enviado lá um anjo,
tinha feito eles atrapalharem entre si. Muitos deles ficaram com muito medo e fugiram, deixando ali o acampamento do jeito que estava. Quando aqueles 4 leprosos chegaram lá no acampamento inimigo, tinha vários banquetes postos. Eles fugiram um pouquinho antes do almoço, provavelmente. Estava tudo ali pronto para comer. E eles fugiram deixando os banquetes. A bênção foi tão grande que os leprosos ficaram desconfiados. Comeram assim, olhando para um lado para o outro. Aí foram em outra tenda, mesma coisa. Foram em outra. E aí eles perceberam que eles estavam diante de uma grande bênção. E começaram a comer. Eu brinco, eu falo que provavelmente eles fizeram guerras de pizza naquele dia, de tanta comida que tinha, de tanta fartura que tinha. E ali eles cantavam, eles dançavam de alegria, comendo bastante, até que um dado momento um deles falou assim: o que nós estamos fazendo é um grande pecado. Falou: o que aconteceu? Hoje é dias de grandes novas para Israel. Deus trouxe livramento para o seu povo. Nós estamos comendo do bom e do melhor, enquanto o povo está morrendo lá dentro da cidade. É hora de anunciar as boas novas. E eles decidiram ir lá contar as boas novas para o povo de Samaria, para o povo de Israel. Essa história nos faz pensar que aquilo que Deus já deu para nós não pode ser guardado. Nós estamos vivendo tempo de grandes boas novas, apesar da escuridão, dos dias obscuros que a gente tem vivido. Do mesmo jeito, nós também temos diante de nós esse farol, essa luz, essa palavra, esse caminho, essa direção, e nós não podemos guardar isso para nós, porque a palavra de Deus é o poder de transformar todo aquele que crê. Jesus falou sobre isso. Jesus falou que é dever de todo cristão ensinar. Lá no Sermão do Monte que eu citei aqui, ele diz que todo aquele que praticar e ensinar aquilo que ele havia dado, seria chamado grande no reino dos céus. Então é um dever de todo cristão. Jesus encerra a sua pregação aqui na terra, está lá em Mateus capítulo 28, 19, a seguir, ele dando uma ordem: vão e façam discípulos de todas as nações. Ensinem, batizem, mostrem o caminho, ensinem que eles guardem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então esta é a mensagem de Jesus para nós: vão e façam discípulos. Então nós precisamos também ter essa resolução no nosso coração. Assim como Esdra dizer: eu vou ensinar a palavra, nem que seja aquele pouco que eu sei, vou ensinar, mas eu também quero aprender mais, eu quero praticar mais, e eu quero ensinar aquilo que o Senhor for colocando no meu coração. E aí, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que é muito importante: ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Talvez você não tenha a responsabilidade que um pastor, que um líder, de ministrar a outras pessoas, mas se você não se vê nesta, se bem que essa é a responsabilidade de todo cristão, mas independente disso, de cara, os seus filhos são seus discípulos, e você terá que dar conta deles para Deus, e é muito sério isso. A responsabilidade desta geração que nós estamos vivendo. Há poucos dias o diácono Valmir pregou aqui sobre o legado, né, sobre a importância da gente ensinar às outras gerações sobre a palavra de Deus e o quanto é importante. Eu entendo que a sobrevivência espiritual, a continuidade espiritual da próxima geração, depende do quanto essa geração em que nós estamos ensinou com fidelidade a palavra de Deus. Se nós falharmos nisso, não haverá próxima geração. É muito sério. Então a gente precisa ter essa missão, ter esse entendimento, quanto é importante ensinarmos a palavra. Tem um texto lá no livro dos Salmos, Salmo 119, o versículo 130. Se você quiser pegar aí na sua Bíblia, pode pegar. Salmo 119, o versículo 130. Esse é um versículo assim, muito profundo da palavra, que diz assim: a exposição das suas palavras dá luz
a exposição da sua palavra também traz entendimento aos simples. A ideia aqui, a palavra que existe no hebraico aqui é a palavra porta. E a palavra porta é usada 2 vezes aqui nesse versículo. Na tradução ela some um pouco, assim, não tem essa ideia, mas no hebraico a palavra porta aparece 2 vezes aqui em sentidos distintos. Quando diz assim que a exposição da sua palavra dá luz, é a ideia de uma casa fechada, em que uma porta se abre para a entrada da luz e para a entrada do vento, para a entrada do ar. Num lugar obscuro de escravidão, num lugar onde nós estamos sufocados, quando a palavra de Deus é aberta, a luz, a respiração, a vida, como uma porta que se abre, deixando entrar luz dentro de uma casa. Esse é o primeiro sentido da palavra. Esse texto está dizendo, quando fala da luz, é essa ideia de uma porta aberta. A segunda parte do versículo diz que a exposição da palavra, ela dá entendimento aos simples. A palavra que é traduzido aí como simples poderia ser ingênuo. Para falar dessa pessoa ingênua, uma pessoa que não tem discernimento, uma pessoa que facilmente é enganada, no hebraico é usada uma palavra, a palavra porta, no sentido errado, no sentido negativo, de que uma pessoa simplória é como uma porta aberta para qualquer coisa. É uma pessoa que qualquer coisa que ouve aceita como certo, e é facilmente enganada, é facilmente passada ao pé, sabe? Qualquer pessoa, é uma pessoa que facilmente é enganada. Essa é uma pessoa como uma porta aberta. E nesse sentido, o texto está dizendo que a palavra de Deus ajuda essa pessoa a fechar essa porta aberta para qualquer coisa. E essa porta só é aberta com critério. Ou seja, a ideia aqui é que a palavra de Deus dá discernimento ao coração da pessoa mais simples. Salmo 119, em alguma parte aqui diz o seguinte, que nós somos, aquele que lê a palavra e que conhece a palavra, é mais sábio do que os homens mais sábios da terra. Aqueles que são sábios diante do homem, a sabedoria humana não pode se comparar com a sabedoria que é dada àquela pessoa que tem o conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que é tão importante nós expormos a palavra de Deus aos nossos filhos, para que eles tenham discernimento, para que uma porta se abra na vida deles, trazendo luz e direção, mas ao mesmo tempo que a mente deles se fechem para as coisas erradas desse mundo, e só abra de forma com discernimento para aquilo que é correto deles absorverem em suas vidas. Entende, meus irmãos? Como é importante a exposição, o ensino da palavra de Deus. Quero orar com você, mas antes da gente orar, fazer essa aplicação aqui, esse entendimento. Por quê que é importante a gente colocar como alvo para a nossa vida nesse tempo, esses 3 alvos, né? Colocar na nossa vida esses 3 alvos, que é conhecer, praticar e ensinar a palavra. Por que é tão importante? Por que é tão necessário? Como eu já disse aqui, o tempo da apostasia está chegando. Deus tem falado aqui para a gente, nas pregações desse púlpito, que os nossos filhos, os nossos jovens, estão sob ataques. Ataques do reino das trevas. Suas mentes, seus corações estão sendo bombardeados por ideologias, por pensamentos, por conceitos mundanos, por ideias diabólicas. Como nós podemos salvar essa geração que está na nossa mão para a gente discipular? Como fazer isso? O Salmo 119 diz lá no versículo 13, né, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, o ensino fiel da palavra, é a única saída. É a única saída, a gente ensinar a palavra, a gente vacinar os nossos jovens, vacinar os nossos membros com essa vacina, que é a palavra de Deus, sabe? Mas sabe qual que é o problema com relação a isso? O problema é que
Uma das estratégias de Satanás nesse tempo está exatamente em desvalorizar a Bíblia, em desacreditá-la como um livro de ideias ultrapassadas e retrógrada. Infelizmente, eu tenho visto crentes com vergonha de defender o que a Bíblia diz. Outros com medo até do cancelamento. Que às vezes você opinar algo sobre a sua fé pode gerar uma onda de cancelamento sobre você, e alguns têm tido dificuldade com relação a isso. Mas o que nós sabemos é que a palavra de Deus, ela é a verdade eterna, ela é uma verdade absoluta. E nós nesse tempo precisamos, irmãos, escutem isso, de homens e mulheres, de meninos e meninas comprometidos com Cristo, comprometidos com a palavra, que assim como Esdras, seja capaz de nessa geração decidir conhecer, decidir praticar, decidir ensinar a palavra de Deus com fidelidade, custe o que custar, doa a quem doer. Queria que você ficasse de pé, se você pegasse a sua Bíblia para a gente ler, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos no capítulo 8, o versículo 34, olha o que diz aí, eu vou ler e orar com vocês. Marcos 8, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Isso aqui é um convite para todos nós, de nos levantarmos, de decidirmos no nosso coração, servirmos ao nosso Deus, conhecendo, praticando e ensinando a palavra de Deus nesse tempo. Queria que você orasse comigo nesse instante, você fechasse os seus olhos, e que você dissesse na sua oração algo parecido como Pedro, quando disse para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna, só o Senhor tem palavra de salvação. Então, Senhor, nós queremos Te abraçar, nós queremos negar a nós mesmos, assumir o nosso compromisso com Cristo e viver a Tua verdade na nossa vida. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, ore comigo nesse instante, ore pela sua vida, tome essa resolução diante do Senhor, tome essa decisão no seu coração, diga para Jesus que esse é seu alvo, conhecer, praticar, ensinar. Ore pelos seus filhos, pelos seus netos, você que tem netos, ore pelos seus netos. Ore pela sua família. Ore pelas crianças da igreja. Ore pelos jovens da igreja. Ore por todos os crentes, todos os cristãos e membros aqui dessa igreja. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos em Tua presença. E Te louvamos, Senhor, pela história de Esdras, pelo exemplo de dedicação, de compromisso, um homem que decidiu fazer a diferença em sua geração, através do conhecimento, da prática e do ensino da Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, diante da palavra que nós ouvimos, nós possamos, meu Deus, tomar esta resolução, como homens, mulheres, meninos, meninas, que se levantem
Nós nos levantamos, meu Deus, nessa geração, assim como Esdras, decidindo te servir, te amar e fazer a tua vontade, ó Deus. Queremos, meu Deus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o teu caminho, Deus. Nós não nos envergonhamos da tua palavra, ao contrário, nós nos orgulhamos do teu evangelho. Queremos dizer, nós não nos envergonhamos do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, nós oramos pela igreja do Senhor. Nós clamamos pelos teus filhos e filhas, para que a tua bênção seja sobre todos nós. Ó Deus, nós pedimos para que nós possamos entender a necessidade do discipulado, que nós possamos como igreja viver esta verdade, que a tua palavra seja aberta, e que os teus filhos estejam sempre abertos para ouvir a tua palavra, dá entendimento sobre a nossa vida, dá discernimento para nós compreendermos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Deus, que o teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, possa nos ajudar a identificar as ações do mal, as ações, as obras do anticristo, e que nós possamos compreender a tua verdade, a tua palavra, e viver, meu Deus, na tua presença. Nós somos uma geração que está vivendo, Senhor, dias obscuros, mas no meio desses dias obscuros, nós temos um farol, que é a tua palavra. Nós temos a tua presença. Nós temos o teu Espírito Santo que nos guia. E queremos, meu Deus, então ver a tua luz, ouvir a tua palavra e obedecer. Eu oro nesse sentido, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus.